de animais de estimação incrivelmente corajosos que se arriscaram muito além do que se esperava. Ao acontecimento surpreendente após essa mulher ser atingida por uma baleia, vamos conhecer alguns animais heróicos que salvaram vidas humanas. Essa mulher passeando com o cachorro estava completamente alheia aos perigos que a aguardavam. Você ainda não consegue ver, nem ela, mas felizmente o seu cachorrinho consegue. Nossa, essa foi por pouco. O veículo enorme perdeu completamente o controle. E se esse pequeno herói não tivesse parado para dar uma farejada e depois puxado a guia, os dois poderiam facilmente ter sido esmagados. Um susto e tanto. Às vezes os cães são os heróis, mas há vezes em que eles são os vilões. Nesse encontro perigoso envolvendo uma criança de 6 anos, os cães representam ambos. Impressionante. Reparou como o cão-herói mobilizou seu amigo humano e o protegeu de perto para mantê-lo em segurança? Um cão de guarda muito bem treinado, ao contrário do seu vizinho maluco. O mundo pode ser um lugar assustador. Algo que essa jovem descobriu quando um carro parou ao seu lado. Qualquer que fosse a intenção do motorista, ela foi rapidamente frustrada por um herói improvável. Sem a ajuda desse cara, a situação poderia ter sido muito pior. Do lado de fora de uma loja na Tailândia, um cachorro local travesso começou a brincar de forma muito agressiva com uma menina. Ela tentou escapar, mas ia precisar de reforço. Imagina o ego desse gato depois de vencer um cachorro. Nossa, se fosse o meu gato, eu tenho certeza que ele ia só ficar assistindo eu ser atacado. Na natureza, existem certas situações em que a sobrevivência depende puramente de intimidar a coisa que está tentando te pegar. E quando essa coisa é um urso pardo, é melhor você ter muita coragem, como esse cão da raça Grande Pirineus, que arriscou tudo para salvar sua família. Simplesmente se mantendo firme e latindo com toda a força, esse cão corajoso fez o urso pardo selvagem se encolher no mato. E olha só o sorriso dele depois. E aí galera, será que eu me saí bem? Se saiu muito bem, amigão. Provavelmente salvou vidas hoje. À primeira vista, tudo aqui parece normal, né? O único problema é que essa não é a casa desse cara. Esse homem é um invasor. Ele age com uma naturalidade impressionante, entrando pela porta destrancada e fazendo carinho no dog alemão, para que ele não perceba nada errado, enquanto se aventura mais para dentro da casa, sabe-se lá pra quê. E o seu plano quase funciona, até o momento aterrador em que a tutora se depara com o intruso. Ao ver a reação da tutora, o cachorro percebe imediatamente que tem algo errado e persegue o intruso para fora de casa. O homem posteriormente foi preso e condenado por furto qualificado. Explorando os terrores do mar, vemos aqui um encontro de tirar o fôlego entre a bióloga marinha Nan Hauser e uma baleia jubarte de 25 toneladas. Normalmente, as baleias não são agressivas com humanos, mas essa jubarte parece ser exceção à regra, empurrando a cientista constantemente e a virando. Aterrorizada, Nan não sabia o que fazer. Ela não conseguia entender por que a baleia estava atacando. Foi aí que ela viu algo. Tem um tubarão-tigre grande aqui. Vem pro barco. É um grande tubarão-tigre. Isso mesmo, um perigoso tubarão-tigre estava à espreita por perto. A baleia não a estava atacando, ela estava empurrando de volta ao barco. Graças à baleia jubarte, Nan e sua equipe estavam todos em segurança no barco, antes que pudessem ser alcançados pelo tubarão. Mas a altruísta baleia não ia embora sem se despedir. Nan passou décadas pesquisando e salvando baleias. Agora uma delas retribuiu o favor. Parte do perigo de trabalhar com animais, especialmente os grandes, é que eles muitas vezes não percebem a própria força. O grandalhão do próximo vídeo provavelmente estava só brincando, mas a coisa ficou bem séria quando ele começou a sufocar a mulher.
Ufa, finalmente ela conseguiu respirar de novo. Tudo graças ao cavalinho de tranças. Essa criança tá engatinhando direto para um perigo seríssimo. Logo abaixo da tela, fora do seu campo de visão, existe uma escada. E o que acontece a seguir vai te deixar de queixo caído. Você já tinha visto alguma coisa assim? Com reflexos ultra rápidos, o gato esperto entra em ação, aparentemente percebendo que a criança corria risco. Ou isso, ou o gato escolheu um momento de pura sorte para ter um ataque de fúria do nada. Me conta aí nos comentários o que você acha que aconteceu aqui. Voltando a falar de ursos. Eita, botei o vídeo errado. Enfim, entrar no quintal e dar de cara com essa coisa ia fazer qualquer pessoa gelar o sangue. Mas antes que o dono da propriedade pudesse sequer sair para reclamar desse visitante indesejado, se você prestar atenção vai perceber que alguém já estava de guarda. E olha o que acontece quando ele decide atacar o comedouro de pássaros. Esses bulldogs corajosos chegaram a quebrar a grade da varanda para ir lá brigar com o urso. Não sei se foi muita coragem ou muita burrice, mas no fim funcionou. Um urso perder uma luta para dois cachorros não é algo assim totalmente inacreditável. Agora, um urso contra um gato doméstico, não tem como o gatinho sobreviver, né? Bom, dá uma olhada no que aconteceu quando esse cenário se desenrolou com um gato que faria qualquer coisa para proteger seu território. Caramba, ele perseguiu o urso como quem persegue um camundongo, e ele nem olhou para trás enquanto voltava. Isso porque ainda não tinha acabado. O urso recuperou o fôlego e desceu correndo. Olha o que acontece agora. Pô, o urso não aprendeu nada da primeira vez. How many times do we have to teach you this lesson, old man? Olha só isso aqui. Percebe algo em comum nessa cachorra? Pois é, ela não tem a metade superior do focinho. Essa é a Kabeng, e a sua história é igualmente assustadora e comovente. Em 2011, duas meninas nas Filipinas atravessaram a rua quando uma motocicleta em alta velocidade veio na direção delas. Kabeng saltou na frente da moto absorvendo o impacto e salvando a vida das duas meninas. Incrivelmente, ela também sobreviveu, mas teve que passar por uma cirurgia extensa e perdeu o focinho no processo. Ela saiu como heroína e não parece nada abalada pela sua perda. You're a good girl. Com certeza, Kabeng é uma boa garota. Poucas coisas na vida poderiam ser mais assustadoras do que o que aconteceu com um menino de 3 anos em 1996, quando ele caiu no fosso dos gorilas no zoológico de Brookfield. Caindo de uma altura de mais de 6 metros, o menino ficou inconsciente à mercê de um dos animais mais poderosos da natureza. Mas o que aconteceu em seguida ninguém poderia prever. Binti Jua, uma gorila fêmea, acolheu a criança vulnerável e inacreditavelmente a levou para uma porta de serviço, onde a entregou aos funcionários do zoológico. Não fosse pela notável compaixão dela, a situação poderia ter sido muito pior, não apenas para a criança, mas também para Binti. Afinal, você lembra o que aconteceu com Harambe, né? Felizmente, Binti Jua tá viva e bem, e agora é uma gorila vovó. No vídeo que você tá prestes a ver, as coisas mudam repentinamente, depois que esse garotinho se aventura para além dos limites da sua casa. Bom trabalho, cachorrinho. É preocupante ter que pedir dicas de paternidade para um pastor alemão. Espero que de agora em diante esse pai fique mais esperto quando a sua criança estiver perto de vacas. Em 1986, um menino que passava férias com a família caiu no recinto dos gorilas no Parque de Vida Selvagem Durrell, em Jersey, e acabou perdendo a consciência. Ao contrário da criança no zoológico de Brookfield, que caiu no recinto de uma fêmea cujos instintos maternos podem ter salvado sua vida, esse menino caiu na casa de Jumbo, um gorila macho de costas prateadas. Gorilas de costas prateadas pesam mais de 180 quilos e conseguem levantar mais de 90 quilos de peso morto. Ou seja, quando o Jumbo se aproximou, a tensão foi extrema.
Mas milagrosamente ele não machucou o menino. Na verdade, ele ficou de guarda para que nenhum dos outros macacos no recinto machucasse. Então Jumbo surpreendeu a todos ao acariciar as costas da criança, aparentemente para confortá-la. Finalmente chegou ajuda e o lendário Jumbo deixou o menino ser resgatado e ele se recuperou completamente. Você tá prestes a ver por que não se deve mexer com gansos, e também tá prestes a ver por que a gente deve ser muito grato pela existência dos cães. Caramba, o ganso não desistiu fácil. E que sorte encontrar um cão de guarda tão gentil que conseguiu contê-lo sem arrancar a cabeça dele. Difícil acreditar que ele saiu dessa briga com todas as penas intactas. Essa mulher ficou paralisada de medo ao perceber uma aranha-lobo tentando entrar em seu carro. Mas numa grande reviravolta, sua adversária logo seria brutalmente eliminada. Essa pega veio voando e deu uma de guarda-costas. Aranhas não parecem ser o lanche mais gostoso, mas ok, parabéns pra essa ave heróica. No vídeo que você tá prestes a ver, você vai testemunhar uma reviravolta surpreendente e, pra falar a verdade, bem engraçada, de um urso que invadiu a garagem de um cara no Alasca. Olha só. Hey. Hey, bear, go. Hey, bear. Bear. Hey, go. A few moments later. Esse cachorro não tava pra brincadeira. O urso saiu voando e claramente aprendeu a lição. Mas nem sempre é preciso um cachorro grande pra espantar um urso. Em Vancouver, no Canadá, uma invasão domiciliar aterrorizante por um urso preto provou que tamanho não é tudo. Caraca, o bichinho é agressivo. Pra ser sincero, no lugar do urso eu também ia sair correndo. Mesmo assim, esse é mais um bom garoto, apesar de ser meio pistola. Mas cães não são os únicos animais que protegem suas casas contra ursos. No próximo vídeo, uma dupla improvável de defensores luta bravamente contra um invasor na propriedade em que vivem. Poder suíno. Com o intruso fugindo apavorado, os porcos não só tornaram a fazenda segura para eles mesmos, como também para o fazendeiro. Eu acho que esses caras não mereciam virar bacon. O que você acha? O próximo vídeo mostra uma cadela que, por puro instinto, impede um desastre absolutamente horrível. Isso acontece em Huaral, no Peru, no quintal de um jornalista que se viu alvo de uma tentativa de silenciá-lo da forma mais chocante. Olha o que acontece quando o agressor joga um cartucho de dinamite no quintal. Pode não parecer grande coisa, mas essa cadela sempre vigilante correu e mordeu a dinamite, apagando o pavio sem querer com sua baba. Ela sofreu algumas queimaduras nas cordas vocais, mas graças a ela ninguém mais se feriu, e alguns dias depois o suspeito nas imagens foi preso pela tentativa de ataque. Cães 1, dinamite 0. Quando se é criança, as ameaças podem vir de todos os formatos e tamanhos, e o que parece ser uma interação fofa pode se tornar assustador de uma hora para outra. Talvez a cabra tivesse só brincando, mas bastaria uma cabeçada mal dada para causar sérios danos cerebrais. E esse cachorro não estava disposto a correr riscos. Aqui não. No Alasca, você nem consegue relaxar no seu próprio quintal. Num segundo você está curtindo com seus cachorros, e então no outro... Caramba, olha esses chifres. O alce pode até ser assustador, mas o cachorro é mais. E tem mais sobre alces. Olha só como esse avança contra um homem desavisado e encontra um adversário que ele não esperava.
Por mais que eu admire a bravura desse cãozinho, bastaria uma pisada certeira do Alce para deixar ele achatado. Então não se engane, com alces por perto, provavelmente é melhor manter o seu cachorrinho na coleira. Imagina essa cena, uma menina de 12 anos em perigo mortal no meio de um bando de leões. Só que o inesperado é que o problema não são os leões. A caminho de casa depois da escola na Etiópia, no ano de 2005, a menina em questão foi sequestrada por um grupo de criminosos que pretendiam vendê-la para um casamento forçado. Com a polícia sem conseguir encontrá-la após uma semana, as esperanças pareciam perdidas. Eis que surgem os leões. Os sequestradores estavam escondidos em uma área selvagem remota, a algumas centenas de quilômetros da cidade de Addis Abeba. Em determinado momento da jornada, o rastro que seguiram os levou diretamente ao território de uma alcateia de leões. Seja porque os leões foram alertados pelos gritos da menina, ou simplesmente porque decidiram impor a sua lei aos intrusos indesejados, os felinos atacaram os sequestradores, expulsando-os e deixando a menina aterrorizada sozinha com a alcateia. Mas os leões não a machucaram, ficaram com ela por meio-dia até que a polícia finalmente chegou. Então, segundo o sargento responsável pelo caso, eles simplesmente a deixaram como um presente e desapareceram. Especialistas em vida selvagem, ao comentarem o caso bizarro, sugeriram que a menina pode ter sido salva pelos leões por estar chorando. O choro de uma menina pequena poderia ser confundido com o miado de um filhote de leão, que por sua vez poderia explicar por que ela não virou comida. Talvez eles a tenham confundido com um dos seus. O verdadeiro motivo por trás do ato surpreendente desses predadores provavelmente a gente nunca vai saber, mas é algo que essa menina vai lembrar pro resto da vida. O sequestro de crianças é um medo que assola a paz no mundo inteiro. Felizmente, nem sempre é preciso ter um leão ao lado para proteger crianças de predadores humanos. Esse aprendeu a lição, mas tudo bem, isso é só um treinamento de simulação de uma escola de defesa canina. Agora, essa imobilização foi profissional. Tô achando que esse cachorro vai salvar muitas vidas ainda. Um trajeto normal pro trabalho rapidamente se tornou angustiante quando esse homem percebeu que a vida de alguém estava em perigo. Esse cãozinho esperto estava desesperadamente tentando chamar a atenção de alguém, depois que esse bebê conseguiu engatinhar para fora de casa e chegar bem perto da estrada. Incrível como esse cachorro reconheceu o perigo iminente na estrada e agiu com mais responsabilidade do que os próprios pais da criança. Em 4 de agosto de 1998, uma senhora chamada Joanne estava em casa com seus animais de estimação quando de repente desmaiou. Ela rapidamente percebeu que estava tendo um ataque cardíaco. Incapaz de se mover, ela pediu ajuda, mas ninguém apareceu. Ela estava certa de que ia morrer, até que surgiu uma heroína. Era Lulu, a sua porquinha. Lulu saiu do trailer de Joanne pela portinha para cães, caminhou até o meio da estrada e se deitou, aparentemente se colocando em perigo para chamar a atenção de alguém. Finalmente parou um carro e saiu alguém. Lulu guiou o homem até Joanne e o estranho chamou uma ambulância. Joanne se recuperou completamente. Mas então, será que a Lulu simplesmente se jogou na estrada porque era um lugar confortável? Ou será que ela realmente sabia o que estava fazendo? É impossível dizer. O que podemos ter certeza que se ela não tivesse feito isso, Joanne teria morrido. Seus médicos revelaram mais tarde que se a cirurgia tivesse sido adiada por apenas mais uns 15 minutos, já teria sido tarde demais. Por isso, intencionalmente ou não, ela deve agradecer a Lulu. Imagina isso, você tá em uma montanha nevada, esquiando, quando de repente o chão treme como uma enorme avalanche. Você se encontra preso, completamente coberto de neve e gelo, congelando e perdendo as esperanças. Eis que você vê isso aqui. Sério, tem coisa mais emocionante? Essa é a Dolly, uma cadela de resgate de avalanches, fazendo seus testes de resgate. Com seu focinho poderoso e patas leves, ela é treinada para farejar e desenterrar pessoas presas no gelo, informando a localização aos socorristas. Ah, vamos ver esse focinho minúsculo saindo do gelo só mais uma vez, por favor.
Quem diria que resgates poderiam ser tão fofos? À primeira vista, esse vídeo parece um dia normal, você guardando a louça enquanto seu cachorro pede atenção. Só que Bailey não é um cachorro comum e não tá pedindo atenção pra ela. Ele tá querendo dizer algo muito importante. Katie sofre de um problema cardíaco que causa desmaios e tonturas severas, podendo levar a quedas muito perigosas. Katie ainda não sabe, mas ela tá prestes a ter uma crise. Por sorte, Bailey é treinado justamente para essa situação. Pressentindo que está por vir, o cachorro faz a tutora se sentar para minimizar o perigo. E é aí que a coisa fica realmente impressionante. Sim, ele pega o celular dela para ela poder pedir ajuda se precisar. E não para por aí. Ele até busca remédios. E pega água na geladeira para ela. A incrível capacidade de cães como Bailey de detectar crises médicas tem uma explicação fascinante. Basicamente, esses cães são treinados para usar os seus narizes extremamente potentes para detectar mudanças em certos compostos na respiração ou no suor humano. Esses compostos mudam quando alguém passa por certos episódios médicos, como convulsões ou quedas nos níveis de açúcar no sangue. Então, quando os cães percebem essas mudanças de cheiro ou outras mudanças sutis de comportamento, eles entram em ação com um conjunto de respostas pré-estabelecidas. A gente realmente não merece os cães. Quando o motorista de guincho da Califórnia, Martin Hall Jr., encontrou um cachorro agindo de maneira estranha em uma estrada de terra, ele jamais poderia ter previsto a cena chocante que o animal levaria a descobrir. O cão de comportamento estranho tinha uma coleira no pescoço, mas nenhum responsável à vista, e também não se aproximava de Martin. Em vez disso, ele apenas ficou sentado observando, como se estivesse esperando alguma coisa. Eu vou dar um pouco de água para ele. Mas ele não vem até mim. Tentei chegar perto, mas ele sempre vai para longe. Por fim, Martin já havia quase desistido de ajudar o cachorro quando isso aqui aconteceu. Pera aí, eu tô ouvindo alguma coisa. Ei, você tá bem? É, deu pra perceber. Então, como é que eu posso te ajudar? Você pode ir lá no número 5748 e avisar minha esposa. Ok, subindo a estrada aqui. Num completo plot twist, bem ao lado da estrada estava o tutor do cachorro deitado na terra. Acontece que ele estava passeando com o cachorro quando caiu em uma pedra e machucou o quadril. Sem conseguir levantar, ele ficou ali preso no meio do nada, com o sol a pino, na esperança de um resgate, por mais improvável que fosse. Felizmente, Martin estava trabalhando por perto, e com a ajuda do fiel cão, eles conseguiram se unir para salvar a vida do homem. Este é Kevin Hines, e em setembro de 2000 ele caiu na água de uma altura de mais de 60 metros da ponte Golden Gate. Embora tenha sobrevivido à queda, muitos dos seus ossos quebraram com o impacto, e ele sabia que não ia conseguir se manter à tona por muito tempo. A situação piorou quando ele viu algo espreitando na água, algo grande e poderoso que começou a circular ao seu redor. Kevin de repente temeu que, se por acaso não se afogasse, seria devorado por um tubarão, mas era um leão marinho que nadou por baixo dele e o empurrou para a superfície d'água. Incrivelmente, o animal ficou ali impedindo-o de se afogar até a guarda costeira chegar. Tendo sobrevivido à experiência quase trágica, Kevin se tornou palestrante motivacional e hoje conta sua incrível história ao redor do mundo, enquanto conscientiza as pessoas sobre o tipo de crise mental que o levou a pular daquela ponte. Aposto que o leão marinho também tá levando essa mesma bondade para algum lugar lá nas profundezas da Baía de São Francisco. Imagina ser um atendente do 911 e receber uma ligação de emergência de um pitbull misturado com um labrador. Caramba, esse texto aqui tá certo? Major é um cão de serviço treinado para cuidar do seu tutor Terry, que é um veterano do Corpo de Fuzileiros Navais que sofre de TEPT, transtorno de estresse pós-traumático, e ferimentos de longo prazo causados por uma bomba na estrada. Certo dia, os dois estavam em casa quando Terry começou a ter uma convulsão. Sem ninguém para ajudar, a situação parecia desesperadora, mas Major não pensou assim. Em vez disso, ele fez algo incrível. Ele ligou pro 911. O telefone de Terry está configurado para situações como essa e só precisa de um toque longo para ligar automaticamente para o serviço de emergência. O engenhoso cão tirou o telefone do bolso de Terry com a boca, pressionou a
tela e fez a ligação. Na verdade, ele ligou para o serviço de emergência 10 vezes. Quando os paramédicos chegaram, encontraram o Major esperando por eles na frente da casa. Ele então os guiou até Terry para que ele pudesse receber o atendimento médico necessário. Não sei vocês, mas eu acho que o Major tá merecendo uma promoção. O nosso próximo animal heróico fez algo absolutamente extraordinário durante um dos eventos mais horríveis da história moderna. E quem ganhou com esse heroísmo foi Michael Hingson, que teve o azar de estar no 78º andar da torre norte do World Trade Center naquele dia catastrófico em setembro de 2001. Para piorar a situação, Michael era cego de nascença e de repente precisou descer mais de 1000 degraus. Mas ele não estava sozinho, ele tinha sua cadela guia Roselle. Com uma calma inacreditável, Roselle guiou seu dono por quase 80 andares, enquanto o prédio queimava e inclinava. Quando finalmente chegaram ao térreo, um policial disse para eles correrem, porque o prédio estava prestes a desabar. Graças aos esforços de Roselle, eles conseguiram chegar em segurança. Ela continuou trabalhando como cadela guia de Michael até 2007, quando recebeu sua merecida aposentadoria. Esse rato enorme é especialista em explosivos militares. Como é que é? Não é que ele lance granadas. O trabalho dele é mais ou menos assim, ó. No Camboja, devido a décadas de guerra civil, existem literalmente milhões de munições não detonadas espalhadas pelo país. Brincar de esconde-esconde no Camboja deve ser bem emocionante para as crianças. Para tornar o local mais seguro, uma organização beneficente chamada Apopo treinou esses ratos gigantes africanos para farejar minas terrestres. E embora minas com certeza sejam um perigo, os ratos não são pesados o suficiente para detoná-las, o que os torna ideais para essa tarefa. Com a ajuda dos ratos gigantes africanos, a Apopo já removeu mais de 150 mil explosivos em todo o mundo, mas com uma estimativa de 4 a 6 milhões de explosivos ainda enterrados no Camboja, parece que o trabalho desses pequenos salvadores ainda está longe de acabar. O homem nessa gravação de um circuito interno de TV, na cidade de Seikon, no estado do Maine, não fazia ideia da situação maluca que estava prestes a acontecer quando ele foi verificar um barulho na porta. Felizmente, o seu cão de apoio estava preparado para tudo. Nossa, a situação escalou rápido demais. Quando você é o agressor e a vítima tá tentando te proteger do cachorro, entenda o recado. Esse não é um cachorro com quem você quer se meter. E parece que o cara entendeu o recado, porque ele fugiu e nunca mais voltou. O dono de uma tabacaria na França saiu para levar o lixo para fora. O que acontece quando ele volta é realmente assustador. Graças ao aparecimento repentino do cachorro incrivelmente heróico, o dono da loja não só expulsou o criminoso, como também o desarmou com sucesso. O cenário terminou com o cachorro heróico e o seu tutor ilesos, e o criminoso de mãos vazias. Quando dois criminosos tentaram abordar o homem em seguida, ele claramente ficou com medo de morrer, mas não dá pra dizer o mesmo do seu cachorro. O cara ficou ali com as mãos pra cima em sinal de rendição, mas graças a seu corajoso amigo ele não saiu perdendo. Felizmente todos ficaram ilesos. Quer dizer, tenho certeza que o ego desses ladrões em potencial ficou bem machucado. As coisas tomaram um rumo assustador para uma balconista de uma mercearia, quando dois criminosos perigosos assaltaram a loja. A balconista tinha meios para defender a loja, mas precisava de uma distração para ter a chance. A distração do cachorro foi suficiente para dar ao balconista tempo para pegar o seu, digamos, meio de defesa e espantar os caras. E sabe o nome do cachorro? Bullet, ou seja, bala em inglês. Se alguém aí se sentir inspirado a produzir um filme de ação e suspense sobre um cachorro que combate o crime, me avisa nos comentários. Acho que eu falo por todo mundo quando eu digo para parar de deixar bebês perto de escadas. É perigoso e me deixa muito ansioso. Ah, qual é, editor? Nem pensa em mostrar mais imagens disso. Como assim, cara? Qual a necessidade?
os bons e velhos instintos de pastoreio do cão. Mais uma vez o cachorro salva uma criança. Agora, esses pais podiam comprar um daqueles portõezinhos para bebês, né? Essa gente me deixa nervoso. Se você mora na Austrália e quer ficar seguro, precisa ficar de olho nas cobras, especialmente na incrivelmente perigosa cobra marrom, cujo veneno pode matar uma pessoa em 15 minutos. Embora cobras venenosas como essa não sejam assim totalmente desprovidas de predadores que possam atacar quando você precisar, se tem uma coisa que não é nada comum é uma cobra dessas ser caçada por um cachorro de estimação, mas pelo jeito ninguém contou pra essa cachorra. Pois é, isso aqui é uma cachorrinha Shiba Inu que tá enfrentando a cobra marrom sem medo. E eu não sei como, mas ela saiu viva. Essa Shiba chamada Charlie recebeu tratamento para mordida, mas se recuperou completamente na clínica veterinária. Existem inúmeras histórias de Shibas e outros cães sendo incrivelmente corajosos e talvez um pouquinho imprudentes. Eles frequentemente arriscam as próprias vidas, fazendo coisas tipo mergulhar na água para resgatar o tutor, mesmo quando a pessoa não precisa. Então, nosso imenso agradecimento a todos os cãezinhos corajosos e um pouco imprudentes por aí. Nós amamos vocês. Qual dessas histórias incríveis você achou mais legal? E qual delas mais te impressionou? Deixa aí nos comentários e eu te vejo na próxima. Obrigado por assistir.